Olá pessoal, o nosso assunto hoje é teoria musical. Como você sabe, aqui o professor Edson Bittencourt. Nós vamos fazer hoje aqui uma aula introdutória, certo? A nossa introdução à teoria musical. Então é importante mencionar para você que essa aula, assim como as demais, acompanha um PDF complementar, porque aqui eu vou tratar de ser o mais prático possível. Então a nossa abordagem vai ser bem simples. E como o próprio nome já diz, o PDF ele vai complementar. Então vai ter coisa que está lá, que não vai ter necessidade de eu comentar aqui. E vai ter algumas coisas que eu vou comentar aqui, alguns exemplos, algo mais de vivência prática, que não vai estar lá. Então o material é complementar, ok? Então eu peço que ou antes ou depois de assistir essa aula, você também leia o PDF. Então, antes de mais nada, é importante nós termos algumas noções de alguns conceitos. A aula é de teoria musical, nós vamos estudar música. E música é composto naturalmente por harmonia, melodia e ritmo. Então é legal a gente falar um pouquinho a respeito dos conceitos, tá, de cada um desses assuntos. A música é a arte de emocionar com os sons e não apenas de combiná-los, ou seja, não basta saber teoria musical, né, somente, ou saber o acorde somente. É importante que com o seu amadurecimento musical você consiga unir, né, o seu sentimento ao unir os sons, tornando-os assim mais agradáveis, né? Passando assim uma mensagem, conseguindo assim se comunicar. Quem é meu aluno sabe, se eu tivesse que definir música com uma palavra só, ela seria sentimento. Porque essa é a ideia, né? Se expressar, unir pessoas. Ok? Harmonia é a combinação de sons simultâneos, ou seja, aqueles sons que a gente toca ao mesmo tempo. Um acorde. Tá? A harmonia diz respeito a acordes. Então a harmonia é a combinação de uma linguagem mais simplória, seria a combinação de acordes simultâneos. Tá? Constitui um conjunto de sons relacionados através da adoção de um sistema tonal. Né? O sistema tonal é um grupo de acordes que soam agradáveis entre si, que estão relacionados entre si. Tá? Mas o conceito básico é esse, que é a combinação de sons simultâneos. Já a melodia seria a sucessão de sons musicais combinados, né? Aí você vai perceber uma diferença. Normalmente a melodia é a parte cantada ou a parte cantável da música, né? Deixa eu dar um exemplo prático para você. O solo do violão, né, seria a melodia, né? A parte que o vocalista faz, né, que ele canta, seria a melodia. Então, enquanto você acompanha um vocalista, né, um cantor, você normalmente faz a harmonia e ele faz a melodia. Quando você sola e outra pessoa faz uma base, né, então essa pessoa está fazendo a harmonia e você está fazendo a melodia. Acho que basicamente dessa forma aí, para vocês entenderem esses conceitos aí passados para você de uma forma bem simples. O nosso outro ponto, nosso outro conjunto aqui, né, do conjunto seria o ritmo. E o ritmo é a alternância de sons dentro do tempo, né? É o agrupamento dos valores de tempo ali, né, de um período musical, né? E é óbvio, como em todos os demais, tem que haver uma relação harmoniosa. Dado alguns estilos musicais, nem sempre tão harmoniosa, mas enfim. Existe essa correlação aí entre as partes. Um outro conceito importante aqui para nossa comunicação é você saber sobre o som. Tá? Ninguém vai aprofundar, mas é legal você saber alguns princípios. Então, o que é o som? Né? O som ele é todo ruído onde nós podemos identificar três qualidades: intensidade, altura e timbre. E aí é legal a gente comentar um pouco sobre cada um deles. Tá? O que é intensidade? A intensidade é a diferença entre som forte e som fraco. Um som mais intenso, mais forte, e um som mais fraco. Tá? Essa variação aí entre som forte e som fraco é a intensidade. A altura em música, né, e em física também, a altura é a diferença entre o som baixo, o som grave e o som alto, o som agudo. É legal aqui a gente explicar um pouquinho melhor. Para que fique bem claro para você. Então, a altura diz respeito, na verdade, à região de frequência, ou seja, quando nós dizemos que uma pessoa canta baixo,
musicalmente ou fisicamente falando, isso significa que ela canta mais grave, e não necessariamente isso está relacionado ao volume, né? Se ela está cantando mais alto ou mais baixo no sentido de volume, e sim de frequência, tá legal? Então, para você ter essa noção aí. Outro exemplo, né, de altura e de frequência seriam os instrumentos musicais, que, assim como as vozes, também têm regiões de frequências diferentes, né? As vozes, você vai ter aí gente que canta mais grave, né, mais agudo, enfim, várias classificações aí, o tenor, o barítono, né, o contralto, enfim, são várias regiões de frequência de vozes, e nos instrumentos também você vai encontrar essa diferença. Por exemplo, no violão você vai ter o som mais grave que você consegue emitir, o som mais baixo, mais grave que você consegue emitir, é a corda Mi, a sexta corda, solta, certo? Esse é o som mais grave que você vai conseguir emitir num violão. Já num baixo, né, você vai ter a nota mais aguda, que está pontuada aí para você, né? A nota mais aguda do baixo, ela vai ser mais grave do que a nota mais grave de um violão. Tá? Então você tem aí essa diferença de regiões de frequência, tá? O que nos leva à ideia do nome do instrumento, né? Ele recebe esse nome, baixo, contrabaixo, justamente por conta das frequências, né? Ele opera numa região de frequências mais graves, por isso mais baixas, ok? Ainda aproveitando essa deixa, eu vou definir aqui para você timbre, né? Que é o nosso outro ponto. O timbre seria a particularidade do som, seria a característica única de cada som, né? A capacidade que cada som tem de ser único. Um exemplo bem simples é você pegar, por exemplo, um violão de aço e um violão de nylon. Se você tocar as mesmas notas na mesma região e tocar a mesma coisa, ou seja, da mesma forma, né? Você vai ter timbres diferentes, mesmo fazendo a mesma coisa. Isso acontece inclusive com dois violões de aço, certo? Você vai ter para dois violões de aço, por terem marcas diferentes, por ser madeira diferente, enfim. Você vai ter aí timbres diferentes. Isso vai acontecer com dois cantores que são contralto, né? Os dois são contralto, os dois cantam na mesma região de frequência, mas cada voz tem um timbre, tem uma particularidade diferente, né? E isso vai acontecer por conta da fonte, né? Da fonte, o que é isso? A matéria-prima, né, do som. No caso da voz, né, você vai ter aí os músculos da garganta, né, enfim, toda a estrutura interna do corpo da pessoa, né, da fonte sonora diferente, o que vai caracterizar então um timbre diferente. Algo mais simples de entender, né? Dois violões, o exemplo que eu usei anteriormente, dois violões de aço, né, mas que são de marcas diferentes, eles têm construção diferente, madeiras diferentes, calibres de corda, e tudo isso vai influenciar no resultado final, né? Então a fonte, né, a matéria-prima que vai produzir esse som vai fornecer aí esses timbres diferentes, ok? Então basicamente é isso, tá certo, pessoal? Esses conceitos iniciais para que nós possamos de fato entrar na aula nas nossas aulas teóricas aqui. É legal que vocês tenham esses conceitos em mente. O nosso próximo assunto são os intervalos. Nós vamos estudar os intervalos musicais. Então por hoje é isso, tá? Muito obrigado e até a próxima.